Então, ó, 17, pessoal. 17 é o seguinte. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos quando a corrente que passa por esse componente é maior que a sua máxima corrente nominal, tá? O fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U, né? E que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Eu vou dar um tratamento aqui, né? 500 mA, ó, é 500 vezes 10 a menos 3. Isso aqui é 0,5 amperes, tá? Só para ficar melhor para a gente calcular. Qual o valor máximo da tensão 1 para que o fusível não queime? Então, pessoal, eu sugiro a gente redesenhar esse circuito aqui, ó, do jeito que ele está. Eu só vejo esses dois aqui em paralelo, ó, e a corrente no fusível aqui, ó, 0,5. Acho que se eu redesenhar ele de uma maneira mais linear, vai ficar melhor. Então veja se vocês acompanham. O de 60, vou colocar ele aqui, ó. Né? Aí, ó, dele vão derivar esses dois aqui em paralelo, ó. Então eu vou ter aqui, ó. Esses dois aqui em paralelo. O de 60 e o de 30. Então eu vou marcando os que eu já desenhei. Já desenhei esse, já desenhei esse, já desenhei esse. Tá aqui. Aí, no de 60, ó, o que a gente tem aqui? Ó? Aqui embaixo, eu vou ter o resistor de 120. Esse aqui. Em série com ele está o fusível. Então aqui é 120 ohms. E aqui eu vou desenhar o fusível. Esse aqui é o fusível. Fusível. Né? Paralelo a esses dois aqui, ó, o 120 e o fusível, está um resistor de 60. Então, paralelo aqui, ó, está o resistor de 60 ohms aqui de baixo. Esse aqui já desenhei também. Né? E junto deles tem esse resistor de 40 aqui, ó, que eu vou desenhar agora. 40 ohms, que vão estar conectados todo mundo junto. Certo? Aí, a fonte, ela vai estar ligada, vejam só, nos extremos, né? A fonte de tensão, ali V, né? U, ela está ligada aqui, ó. Aí, U. Maravilha. A tarefa mais difícil era essa daqui, né? Porque agora a gente vai analisar o que a gente tem e vamos utilizar teoria do série e teoria do paralelo para resolver o exercício. Eu preciso achar o valor de U, né? Dessa tensão aqui. Então a gente parte da informação que a gente tem. Nós temos uma única informação que a corrente no fusível é 0,5 amperes. Então, o fusível é só um dispositivo de proteção. Ele não produz corrente, não atrapalha a corrente, ele não tem tensão, não tem nada. É só um fio de proteção. Então, se passam 0,5 amperes nele, aqui, ó, 0,5 amperes. Quer dizer que pelo resistor de 120, utilizando a teoria do série, que diz que quando os elementos estão em série, a corrente é a mesma. Então, se a corrente no fusível é meio ampere e ele está em série com o resistor de 120, quer dizer que no nosso querido resistor de 120, né, passa também
meio ampere. Então, o que eu posso dizer? Que nesse pedaço aqui, ó, vou fazer aqui, eu vou ter um V. Vai ser igual, vou calcular aqui, ó, V, chamar de V1 ali, R vezes I. Esse V1, a resistência é 120, corrente é 0,5, 60 volts. Então, meu V1 aqui, ó, a tensão em cima desse resistor de 120 aqui é de 60 volts, tá? Beleza. Aí agora eu vou usar a teoria do paralelo. Olha só. Os 60 ohms, ele está em paralelo com essa tensão aqui de 60 volts. Nós aprendemos que na atuação do paralelo, a tensão é a mesma. Então, isso implica no quê? Que eu tenho 60 volts aqui também, nesse de 60. Então, eu consigo calcular essa corrente aqui, ó, certo? Vamos chamar de I1 aqui, só para nomear, o I1. O meu I1 vai ser o quê? V por R. A tensão no resistor é de 60. E a resistência é de 60 também. Então, a corrente ali é 1 ampere. Então, ó, vem 1 ampere aqui, ó. 1 ampere. Aí, pessoal, vocês são espertos demais da conta. Ó, tem o meio vindo aqui de cima e 1 vindo aqui, ó. Tá vendo? Então, eles vão se juntar nesse ponto aqui e sair para cá. Vou chamar de I2. Vou chamar de I2, que vai dar 1,5 amperes. Vou calcular aqui, só para vocês se lembrarem. O I2 vai ser 0,5 mais 1. 1,5 ampere. Alguém queria falar alguma coisa? Até aqui. Então, eu quero a tensão U. Agora, eu vou achar a resposta. Por quê? Vejam só. Atenção. Eu tenho 60 volts aqui. Aí, ó, eu tenho 1 ampere e meio em cima do 40 ohms. Então, vamos fazer um V2 aqui, ó. Tensão em cima desse 40 ohms aqui, ó. V2. Então, meu V2, R vezes I. V2. O R vale 40 e a corrente 1,5. Meu V2 é igual a 60 volts. Então, eu tenho 60 volts aqui, ó. Então, agora é a visão ampla da coisa, né? Vejam só. Vamos chamar aqui de ponto A, aqui ponto B e aqui é ponto C. O meu U, que é o que eu vou calcular, é a tensão entre A e C. E essa tensão entre A e C, ó, é a tensão de A até B mais a tensão de B até C. É a tensão de A até B mais a tensão de B até C, para eu pegar tudo. Então, meu VAC, que é igual ao U, que eu quero calcular, V de A até B, ó, eu tenho 60 volts. E o BC, que é em cima desse resistorzinho aqui, ó, tenho 60 volts. Então, meu VAC, que é igual ao meu U, é igual a 120 volts. Resposta, letra D. 18. É mais de análise, né? Esse circuito representa uma pilha ligada a duas lâmpadas e uma chave interruptora. A chave está aqui. Duas lâmpadas e a pilha. A alternativa que apresenta os circuitos em que a ação da chave apaga ou acende as duas lâmpadas simultaneamente é
Ó, no circuito 1, vamos lá. Circuito 1, a chave está aqui. Se eu interromper, se eu abrir a chave, vejam só, esse pedaço aqui ele fica aberto. Então, um dos polos da bateria não vai chegar na lâmpada. Então, todas vão ficar apagadas. Ao passo que, se eu fechar a chave, vou fechar o circuito, elas vão ficar em paralelo com a bateria e vão acender maravilhosamente bem. Certo? Então, o circuito 1 está ok. Vamos olhar o circuito 2. Olha só, a chave está aqui. Então, a chave está depois desse paralelo. Ó. Vejam só. No circuito 2, está ligado aqui nessa lâmpada e aqui no outro terminal dela. Então, essa lâmpada aqui, chamada de lâmpada 1, ela sempre vai ficar acesa. Se eu abrir a chave, eu vou apagar só a lâmpada 2. Se eu fechar a chave, a 1 e a 2 vão ficar acesas, mas a 1 está sempre acesa. Então, não é o que está querendo o exercício. Ele quer saber que quando eu atuar na chave, né, vou acender e apagar tudo. No circuito 2, percebam, ó, a lâmpada 1 ela vai ficar sempre acesa. Então, esse aqui não me serve. E o 3, só de bater o olho, tá pior ainda. Por quê? Olha aqui. Vamos ver aqui. Se eu abrir a chave com a chave aberta, deixa eu ver, aqui abriu, um terminal vai estar aqui, as duas vão estar acesas, certo? Se eu fechar a chave, eu vou criar um curto-circuito aqui, ó. Olha só, a chave é aberta, então a corrente vai passar aqui, nessa aqui, e do outro lado, ali está aberto, vai acender, certo? Aí beleza, vai ficar em série, vai ter uma intensidade menor, mas tudo bem. Se eu fechar a chave, eu vou criar um curto-circuito aqui. Então essa lâmpada aqui, ó, ela vai apagar porque não vai corrente para ela, porque eu fechei um curto-circuito aqui. Então essa aqui está errada também. Só o primeiro para mim que está certo. Então é a letra A. 19 tem letra A e B, pediu para calcular a resistência equivalente de cada um, né? Então vamos lá, vamos analisar. Na letra A, ó, esse resistor de 20 aqui, ó, ele está ligado entre os pontos A e B. Esse outro resistor de 20 aqui, ó, está ligado entre os pontos A e B também. Esse resistor de 20 aqui, ó, está ligado entre os pontos A e B também. E o de baixo aqui, ó, está ligado entre os pontos A e B. Então, se todos estão ligados entre os mesmos pontos, os dois pontos, na letra A, todos estão em paralelo. E sim, para facilitar a nossa vida, os valores são os mesmos. Então, nós aprendemos que a resistência equivalente, quando os resistores possuem o mesmo valor, é o valor da resistência pela quantidade. A resistência é 20, a quantidade são 4, então vai dar 5 ohms de resistência equivalente. Se eu fosse fazendo a formulação do paralelo lá, o resultado é o mesmo, tá? Beleza? Vamos para a letra B. Na letra B, pessoal, olha aqui, ó, eu tenho um curto-circuito aqui, ó.
Então, o curto-circuito ele vai eliminar esse resistor aqui, ó, porque vai ficar o de 60 paralelo com 0. Então, se eu fosse fazer, ó, 60 vezes 0, 60 mais 0, né, vai dar 0, que é um curto-circuito. Certo? Beleza. Então, o ponto D aqui, ó, é a mesma coisa que o A. Então, o D e A aqui, ó, é a mesma coisa. Tá? Então, vamos ficar esperto. O resistor de 15, ele está ligado entre A e B. Certo? Vamos lá. Esse resistor de 10 aqui, ó, está ligado entre A e B também. Aqui é tudo B. O resistor de 60, esse primeiro aqui, ó, está ligado entre B e esse ponto aqui, ó, é o A também. Ó. Aqui é A também. Ó. A. E o ponto C é a mesma coisa que o A. Então, olha só, de novo. O de 15 está entre A e B. Esse de 10 está entre A e B. O de 60 está entre A e B. E o outro de 60 entre A e B. Vamos colocar aqui. Partindo para a gente do curto circuito em DC, né? Naquele pedaço DC ali. Todos os resistores ficam em paralelo. Eu não entendi por que ele é A. Onde? É porque é o mesmo fio? Embaixo ali. Ó, é o mesmo fio. Aqui é um fio, é um curto-circuito. Então, se aqui é A, Uhum. aqui é A, aqui é tudo A, aqui é A também. Ó. Então, virou tudo A aqui embaixo. Ó, olha aqui. É porque é o mesmo fio, é isso? Isso, é porque é o mesmo fio. Exatamente. Viu? Aqui é tudo A, ó. Tá vendo? Certo, Pedro? Então, mas por que lá em cima não é A também, já que seria o mesmo? Aqui é A, aqui em cima é A. Aqui é Então, mas B, por que do B porque tem um não é resistor A no também, que meio. é o mesmo fio? Eu tenho um resistor no meio, Ah, né? Se fosse um fio, tudo bem. Mas o resistor está aqui. Então, esse ponto A aqui, ó, onde o mouse está, do outro lado é B, porque tem um resistor no meio. Não é o mesmo ponto. Correto? Beleza. Todos os resistores ficam em paralelo. Aí, resistência equivalente. Vocês podem fazer de 2 em 2 ou fazer de uma vez. Aí seria 1 dividido por 1 por 15, mais 1 por 10, mais 1 por 60, mais 1 por 60. Isso aqui vai dar, vai dar menos de 10, né? Com toda certeza. Tem que dar menor que o menor. Isso aqui dá 5 ohms também. Se eu fizesse 2 a 2, vamos fazer aqui rapidinho, ó, 60 com 60. Ó, 60 vezes 60, vou fazer rapidinho. 60 mais 60. Então vai dar 30. 30. 10 e 15. 15 vezes 10. 15 mais 10. 160, quanto que é? 150 por 25. Vai dar 6, né? 30 com 6. 30 vezes 6. 30 mais 6. 180 por 36. 5 ohms. Viu? Mesma coisa. Vamos lá, o 20. Seguinte. O termo curto-circuito ficou popularmente famoso como causador de incêndios.
realmente pode ocorrer. Os estudantes de física das engenharias precisam de uma melhor compreensão sobre o fenômeno, que não está presente somente nos acidentes, mas em toda a instalação elétrica, né, corretamente projetada. Para melhorar a compreensão de seus alunos a respeito do curto-circuito, um professor de laboratório de física propôs aos alunos várias intervenções em circuitos por meio de curto-circuitos. Um dos grupos dos alunos recebeu um aquecedor que funcionava com 3 resistores, R1 8, não é? 8, o R2 16 e o R3 24, associados como na figura a seguir, e que entravam em funcionamento quando ligados a uma DDP, uma rede de 120 volts. Essa tensão era aplicada aos pontos A, maior potencial. Está aqui, né? Também. 8, 16 e 24. A associação de resistores ligados à rede elétrica denominou situação 1. Então, essa aqui é a situação 1. O professor solicitou aos alunos do grupo que unissem os pontos A e D, né, com o curto-circuito, e os pontos C e B com O, e depois os ligassem novamente à rede elétrica 120 volts, aplicada nos pontos A e B. A essa associação de resistores ligados à rede elétrica denominou situação 2. Comparando-se as duas situações, responda. O esquema montado pelos alunos na situação 2 continua sendo uma associação em série? Não, de forma alguma, né? Quando eu fiz isso, eu transformei isso aqui numa associação em paralelo. Por quê? O A veio para o D aqui, ó. O ponto A ficou no D. Então, o resistor 1 está ligado entre D e C, né? Ó. Então, aqui, vejam só, o resistor 1. Esse aqui é o ponto D. Então, ele ficou ligado entre D e C e o resistor D e C. O resistor B, D, e aqui o curto-circuito C. Então, todos ficaram em paralelo, certo? Dá para entender? Ó? O ponto A veio para cá. Então, o resistor 1 está ligado entre D, então isso aqui virou D, ó. D. D e C, o 2 entre D e C. O ponto B veio para cá, então aqui virou C, ó. C. Então, o resistor 3 está ligado entre D e C, então todos estão ligados entre D e C. Então, virou uma associação paralela. Então, a resposta da letra A, não. Associação em paralelo. Nós vamos invadir um pouquinho a outra aula ali, mas é rapidinho, tá? O professor da outra aula perdoa a gente. Qual a diferença de potencial no resistor R2 na situação 1 e na situação 2? Na situação 2, como eles estão em paralelo, o V é de 120 volts. Da teoria do paralelo, a tensão é a mesma. Na associação 1, eles estão em série, então a resistência é equivalente. 8 mais 16 mais 24, 24 mais 24, 8 mais 16 mais 24, vai dar 48 ohms, né? A corrente que vai passar no série aqui é V por R, 120 por 48, que dá 2,5 amperes. A tensão no resistor, VR2, utilizando a teoria do série, é o resistor 2, que é 16 vezes 2,5, 32 vai dar 40 volts. Então, essa aqui é a letra B. 40 volts, isso aqui na situação 1. Por que é 16? Porque o resistor 2 vale 16, ó. Tá? Eu calculei a resistência equivalente, estou falando na situação 1. Calculei a corrente, 2,5. Então, se a corrente aqui, ó, em todos os resistores é de 2,5 amperes, né, 2,5 vezes 16, eu tenho a tensão em cima do resistor 2. Tá? Ah, tá. Você fez a resistência equivalente só para descobrir a corrente total. Isso, perfeito.
Letra C. Qual a intensidade da corrente no resistor 2 nas situações 1 e 2? Na situação 1, a corrente é a mesma em todos os resistores, 2,5 amperes. Na situação 2, é a do paralelo. Corrente é V por R2, porque a tensão é a mesma, 120 por 16, 7,5 amperes. Letra D. Qual o sentido da corrente elétrica em R2 nas situações 1 e 2? Na situação 1, olha aqui, situação 1, tem os pontos aqui, então é do C para o D, C para D. Na situação 2, quando eles entrarem em paralelo aqui, deixa eu ver, resistor 2, aqui é ponto D, vai estar tudo em paralelo. Sim, mas tem problema, por exemplo, você colocou o D no lugar do A. Tem problema de colocar o A no lugar do D ou não? É importante verificar que é o mesmo ponto, né? Não tem problema. A questão da nomenclatura não tem problema, né? Isso não influencia no cálculo, não, tá? Então, se a fonte estaria aqui, é difícil. Se a corrente está aqui, então o potencial maior está aqui. Então, ela faria assim. Então, é de D para C. Essa questão aqui, muito confusa. D para C. E a letra E, qual a corrente elétrica nos fios que ligam A e D e C e B na situação 2? Entre A e B, eu tenho só o resistor R1. Entre A e B. Vamos calcular todas as correntes. Ó. A corrente no resistor 1 vai ser 120, depois eu vejo, por 8, que vai dar 15 amperes. A corrente no resistor 2 vai ser 120, quanto que vale o 2? 16, que vai dar 7,5 amperes. E a corrente no resistor 3, 120 por 24, que vai dar 5 amperes. Tá. Ele quer entre A e D. A, aqui é o ponto A, né? E D. Então tem esses dois resistores aqui, ó. Então vai somar as duas correntes elétricas para ver quanto que vai ser. Exatamente. E AD, desculpa. AD vai ser 15 mais 7,5 e vai dar 22,5 amperes. Entre C e B. O B aqui, então vou ter o R2 e o R3, beleza. E CD vai ser 7,5 mais 5 amperes, que vai dar 12,5 amperes. Eu só colocar aqui, ó. O primeiro aqui eu vou ter o R1 e R2. E no outro aqui eu vou ter o R2 e R3. Aí ficou mais claro.